A administração pública, no Brasil, não tem carta branca para fazer o que bem entende, sabe? Pelo contrário, hoje a gente vai desvendar quais são os princípios, as regras do jogo que guiam cada passo do governo. E essa é a grande questão, né? Como garantir que todo esse poder imenso que os governos têm seja usado para o bem de todo mundo e não para benefício próprio? A resposta? Olha, ela está num conjunto de princípios que funcionam literalmente como um manual de instruções para o poder público. E é importante entender uma coisa. Esses princípios não são meras sugestões. Não são um seria bom se fizesse. Pensa neles como o alicerce, a base de concreto de um prédio. Se essa base for fraca, tudo desmorona. Para a gente entender bem, no mundo do direito tudo parte das normas. E essas normas se abrem em duas vertentes. De um lado, temos os princípios, que são ideias mais gerais, mais abertas, como se fossem diretrizes. Do outro, temos as regras, que são super específicas, preto no branco, sabe? Tipo, faça isso ou não faça aquilo. E uma regra para valer mesmo precisa ser publicada oficialmente. Ok, antes da gente mergulhar nos princípios que estão lá escritos na Constituição, a gente precisa entender dois, digamos, super princípios. São duas ideias mestras que dão origem a todo o resto. Funciona assim, ó. É um jogo de equilíbrio. De um lado da balança, o governo tem poderes que uma pessoa comum não tem. São as chamadas prerrogativas. Por exemplo, desapropriar um terreno para construir um hospital. Mas do outro lado, para equilibrar, ele tem deveres e restrições que uma pessoa comum também não tem. São as sujeições. A principal delas, ele não é dono do interesse público, ele é só o gerente. Beleza. Com essa base em mente, agora sim a gente pode ir para o que a Constituição Federal diz. Ela lista 5 princípios que são obrigatórios, mandamentos mesmo, para qualquer agente público. E para facilitar a vida de todo mundo, eles formam um acrônimo bem famoso. É o famoso LIMPE, o LIMP. Bora ver o que cada uma dessas letras significa na prática. Vamos começar com o L, de legalidade. E aqui tem um ponto que é fundamental. Para nós, cidadãos, a regra é clara. Tudo que a lei não proíbe, a gente pode fazer, certo? Para a administração pública, a lógica é exatamente o contrário. Ela só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou manda. Se não está na lei, está proibido. Simples assim. O governo não tem vontade própria. Ele só executa o que a lei determina. Seguindo no nosso acrônimo, chegamos no I, de impessoalidade. E esse princípio é interessante porque ele tem, na verdade, 3 desdobramentos, 3 faces diferentes, todas com o mesmo objetivo: garantir tratamento justo para todo mundo e que o foco seja sempre o interesse público. Uma dessas faces, e talvez a mais famosa, é a proibição da promoção pessoal. O que isso quer dizer? Que publicidade de ato do governo tem que ter caráter educativo e informativo, nunca para promover a imagem do político da vez. A conquista não é do indivíduo, é da instituição. A obra, como se diz, é da prefeitura, não do prefeito. Então, respondendo à pergunta, a resposta é um sonoro não. É completamente irregular. A placa de uma obra não pode ter um nome ou a foto do prefeito. Ela deve informar que a obra foi feita pelo município, pelo estado, pelo governo federal, enfim, pela entidade pública, e não pela pessoa que ocupa o cargo. Agora o M, de moralidade. E aqui a coisa fica mais sutil. Moralidade administrativa não é só seguir a lei. É agir com honestidade, com ética, com boa fé. Um ato pode estar previsto na lei, ser tecnicamente legal, mas se for feito com a intenção errada, ele se torna imoral e, por consequência, inválido. Exato. A legalidade sozinha não basta. Pensa assim. Existe uma brecha na lei que permite contratar um serviço sem licitação. É legal usar essa brecha. Mas, se o gestor usa essa mesma brecha para contratar sempre a empresa de um amigo ou de um parente, aí o ato, apesar de legal, se torna imoral. Ele não passa no filtro da ética. Chegamos no P, de publicidade. Esse princípio tem uma função dupla. A primeira é dar eficácia ao ato. Ou seja, para uma decisão do governo começar a valer, ela precisa ser publicada oficialmente, no Diário Oficial, por exemplo. A segunda função, tão importante quanto, é a transparência. É a publicidade que permite que a sociedade fiscalize o que o governo está fazendo. E para fechar o limpete, temos o E, de eficiência. Esse é o caçula dos princípios, foi incluído na Constituição em 98. Ele marca uma mudança de mentalidade. Antes o foco era só no procedimento, se tudo foi feito conforme a lei. Agora o foco é também no resultado. Não basta ser legal, tem que ser eficiente, tem que gerar o melhor resultado possível com o menor custo. É a famosa ideia de fazer mais com menos. Ok, mas e quando a administração erra?
Quando ela faz algo ilegal ou que se mostra uma má ideia depois, ela precisa esperar um juiz mandar consertar? Não. Existe um poder-dever de autocorreção. É o princípio da autotutela. Funciona de duas formas. Se o ato foi ilegal, a administração tem o dever de anular. Ponto final. Agora, se o ato foi legal, mas com o tempo se tornou, sei lá, inconveniente, não é mais uma boa estratégia, aí a administração pode revogar. Uma coisa é controle de legalidade, a outra é de conveniência. E o mais legal, ela mesma faz isso sem precisar que o judiciário se meta. Tá, mas no fim das contas, por que saber de tudo isso é importante? Porque esses princípios todos não são só papo de advogado. Eles são, na verdade, um verdadeiro kit de ferramentas para o exercício da cidadania. É isso. O ponto central é esse. Conhecer essas regras do jogo dá a qualquer pessoa o poder de fiscalizar, de questionar e de cobrar que o governo atue da forma correta, dentro dos limites da lei e buscando sempre o bem comum. Então, fica a reflexão. Se o agente público tem a obrigação de seguir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, qual é o nosso papel em garantir que isso realmente aconteça? Conhecer essas regras é o primeiro e mais importante passo.